Atualmente, cientistas do mundo todo tentam descobrir por que as abelhas estão desaparecendo. Estima-se que 40% dos cultivos agrícolas dependem diretamente delas para a polinização. Na Unesp de Rio Claro, o pesquisador Osmar Malaspina fala sobre o efeito do uso de agrotóxicos nas abelhas. No Brasil, esta é uma das maiores causas do desaparecimento do inseto. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje são as abelhas, os agrotóxicos sobre as abelhas. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está a maior autoridade em nível nacional sobre o assunto, o professor e pesquisador Osmar Malaspina, do campus de Rio Claro da Unesp, mais precisamente do Instituto de Biociências, pertencente ao Departamento de Biologia e ao Centro de Estudos de Insetos Sociais aqui de Rio Claro. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. O prazer é nosso em estar divulgando, estarmos falando sobre esse importante assunto, que é essa questão que envolve a presença dos agrotóxicos nas culturas e os efeitos que eles estão causando sobre as abelhas. E sobre o desaparecimento, os possíveis desaparecimentos dessas espécies. Para quem está nos assistindo, professor, o que o senhor pesquisa realmente? Então, como eu disse na abertura, o nosso carro-chefe aqui são os efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas. O porquê disso, né? A partir do ano 2000, a Europa e os Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, começou a aparecer essa questão, e muito na mídia, foi de muita divulgação, de que as abelhas estavam desaparecendo, ou pelo menos diminuindo. E aí muita gente, muitos pesquisadores, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, começaram a pesquisar esse tema, o porquê que esse fenômeno estava ocorrendo de grandes mortalidades de abelha, de desaparecimento de colônias e tal. Lá o que se via, que pelo menos os relatos que a gente conseguiu ver lá desses países, é que você tinha uma colônia de abelha e de repente essa colônia começava a diminuir até desaparecer, né? E ninguém sabia o porquê? E ninguém sabia o porquê, e aí o pessoal tem muitos estudos sobre isso, mas não tem ainda uma causa definitiva disso. Pode ser uma doença, pode ser uma série de coisas. No Brasil, esse fenômeno começou a aparecer depois de 2005, 2007, 2008, que começou a aparecer, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas o fenômeno dessa mortalidade de abelha que ocorreu aqui no Brasil nos mostrou que era um pouco diferente do que acontecia na Europa. Não havia essa questão do desaparecimento a longo prazo da colônia. O que a gente começou a perceber, principalmente no estado de São Paulo, é de grande mortalidade de abelha e a colônia morria tudo uma vez, né? E em qualquer cultura? Em várias culturas, não em qualquer, mas em várias culturas. Por exemplo? Cana, citros, ou seja, soja. Então, várias culturas, a gente via as abelhas, os apiários, as colmeias que estavam alocadas perto dessas culturas. De repente, você passava lá em um dia, estavam todas, o apiário tudo certinho. Quer dizer, a população estava em ordem. Em ordem. Aí, no outro dia, você passava lá, tinha a população toda, em 24 horas, 48, morria tudo, e você via grande quantidade das abelhas mortas, né? Então a gente começou a trabalhar e a pesquisar esse tema, e aí a gente começou a observar que havia uma forte correlação com a aplicação de agrotóxicos, principalmente a aplicação aérea. Então o agricultor, né, o dono da fazenda, contratava um avião, né, para ele fazer a aplicação desses agrotóxicos. Se num dia tinha bastante abelha, era aplicado o agrotóxico, no dia seguinte estava tudo morto. Aí com o avião eles fazem a pulverização, né, na área. Essa deriva da pulverização acabava atingindo essas colmeias que estavam normalmente no entorno, nas matas e tal, e acabam matando. A gente tem que entender que eles usam inseticida para controlar as pragas. E a abelha é um inseto. Então, como ela é um inseto, como é usado inseticida, ela acaba morrendo. Quer dizer, ela vai de carona e acaba sendo morta. Isso. Agora, para quem está nos vendo, eu queria que o senhor falasse da importância dessas abelhas nessas culturas. Então, aí nós começamos a tratar esse tema exatamente por isso, porque o agricultor precisa de aumentar a sua produtividade. Então, ele precisa da presença do agrotóxico para controlar as pragas. Por outro lado, consequentemente, ele está, por ser um inseticida, a abelha é um inseto, está matando as abelhas. Agora, o agricultor não percebe um grande fenômeno,
que ele está perdendo com essa situação. Por quê? Quem faz a polinização dessas culturas são as abelhas. De graça. De graça. E o que é a polinização, para quem nunca ouviu falar o termo? Polinização é o fato de alguém levar o gameta masculino de uma flor para o gameta feminino da outra flor, para que esta flor seja polinizada, né? E para a formação do fruto. Ou seja, fecundar a planta. Fecundar a planta. Se não tem quem transporta isso, não há fecundação, não dá fruto. Então você tem uma perda muito grande em termos de produtividade. Os relatos que a gente tem é que em várias culturas nós conseguimos aumentar até 60% a 70% a produção dessas culturas só com a presença das abelhas. E tem 3 culturas aqui no Brasil que são extremamente dependentes das abelhas. Uma é o melão, por exemplo. Se não tem abelhas, não tem produção de melão. Maçã. Se não tem abelhas, não tem produção de maçã. Ninguém faz o serviço que a abelha faz. Maracujá, a mesma coisa. Se não tem abelha, a produção de maracujá cai muito. Tá? Então, se você não proteger as abelhas durante as aplicações dos agrotóxicos, você vai matar essas abelhas e não tem quem faz essa polinização e você tem uma grande perda. É uma pesquisa extremamente relevante. O senhor também está na pós-graduação aqui, professor? Sim. Eu sou já desde a década de 80, que eu sou orientador credenciado, em 2 pós-graduações em Rio Claro, na pós-graduação Zoologia e na pós-graduação de Biologia Celular. Vamos conversar com os seus orientados no próximo bloco. Neste bloco, estamos chegando já ao final. Para quem está nos vendo, o assunto é extremamente relevante. O professor Osmar Malaspina, ele é a maior autoridade brasileira em termos de agrotóxico sobre os insetos, ou seja, essa pesquisa de relevância onde as abelhas e insetos que são benéficos à nossa agricultura estão sendo mortos, né? E dando um prejuízo, que ele vai contar para a gente ao longo do nosso bate-papo, sobre a diminuição da produção agrícola no Brasil face à diminuição das abelhas. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, malaspin, do jeito que está escrito, @rc.unesp.br. Se quiser conhecer mais, www.rc.unesp.br, clique em Departamentos de Biologia ou Centro de Estudos de Insetos Sociais. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e voltamos num instante. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje é o uso de agrotóxicos sobre as abelhas. Conforme comentado no bloco anterior, ao nosso lado está Daiana Tavares. Ela é doutoranda aqui do campus de Rio Claro e orientanda do professor Osmar Malaspina. Daiana, que tipo de pesquisa você desenvolve? De modo geral, nós avaliamos a utilização, ou melhor, os efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas. No meu caso, de um modo muito particular, seria sobre o desenvolvimento, né? Então, nós temos pesquisadores que trabalham já com o inseto adulto, mas nesse caso, na minha pesquisa, o foco do meu estudo é avaliar o impacto de baixas doses, né, sobre o desenvolvimento das abelhas. O agrotóxico, ele altera o desenvolvimento da abelha? E de grosso modo é isso que nós buscamos saber, né? Essa é o nosso objetivo. Mas ele pode alterar, sim, né? Nós já temos algumas respostas. Por exemplo, as respostas enzimáticas, que estão relacionadas a enzimas que vão atuar no sistema de detoxificação dessas substâncias, desses xenobióticos, e que a atividade dessas enzimas ela pode ser alterada. Que consequências traz para a abelha? As consequências seriam um déficit nesse sistema de detoxificação. Então, esse sistema, se ele tiver uma deficiência, essa substância que seria para ser eliminada, ela vai ter uma maior dificuldade de ser eliminada do organismo. Tem algum dado que nesse doutoramento teu você já se deparou com alguma descoberta? Sim, um deles é isso que eu estou colocando para você, para os telespectadores também. E além disso, né, nós vimos também que algumas células
do cérebro, porque eu também estudo o cérebro. Essas células, elas são células atípicas, que não eram para acontecer, mas que frente à intoxicação com esses inseticidas, elas surgiram, então nós visualizamos, são células atípicas. Recentemente você foi para a França, o que você colheu de dados novos lá? Eu fui para a França, eu sou bolsista FAPESP, fui para a França também sendo bolsista FAPESP. Sim. Por uma proposta que tem uma específica para isso, esse estágio. E lá na França eu estudei o sistema enzimático, que foi essa parte que eu já te contei, e também aprendi essa nova ferramenta que pode ser usada não só por mim, mas como por outros pesquisadores do nosso grupo. Daiana, quais os benefícios destes dados, ou desta pesquisa, ou desses conhecimentos adquiridos na França que podem beneficiar o Brasil? Nós poderemos entender melhor como funciona esse sistema de detoxificação, para melhor entendermos mesmo como tudo isso funciona no organismo e também depois, através dessa pesquisa, tomarmos medidas de prevenção, né, para que as abelhas de fato não desapareçam, que esse é o nosso objetivo. Com esses estudos, você acha que pode minimizar a mortandade das abelhas? Acho que sim. Nós podemos melhor entender para tomarmos as atitudes, as precauções cabíveis. Nós vamos conversar agora com a graduanda Elisângela Fernandes, do curso de Biologia aqui do campus de Rio Claro, que é orientanda do professor Malaspina na iniciação científica. Que tipo de pesquisa se desenvolve sob a orientação do professor? Então, resumindo, o meu trabalho, ele tem base na identificação dos grãos de pólen que as abelhas usam como recurso alimentar. Então, assim, cada tipo de planta corresponde a um tipo de pólen. Então, pela análise da morfologia dos grãos, eu consigo identificar a planta a qual a abelha usou como recurso. Por que o pólen é importante para as abelhas? O pólen é a principal fonte de proteínas para as abelhas, que é extremamente importante para o alimento, né, das larvas e de alguns outros estágios. E para as plantas é a questão de reprodução. O pólen é o gameta masculino da planta. Então, ela utiliza como reprodução. Você se deparou com algum dado já importante que você pode destacar para quem está nos vendo? Então, a partir da identificação da morfologia dos grãos de pólen, eu consigo mapear o comportamento forrageiro. Eu sei por onde, quais plantas essas abelhas se alimentaram e também fazer correlações a reflorestamento ou matas de entorno. Por exemplo, no momento de escassez de alimento, quais plantas as abelhas procuram? Ou... Quer dizer, escassez de alimentos para elas polinizarem, né? Isso, elas procuram como fonte de alimento. E aí você mapeia as alternativas que elas estão colhendo, né? Sim, sim. Onde é que você quer chegar? Vai para o mestrado e doutorado? Pretendo. Por que você acha que é importante fazer iniciação científica? Eu acho extremamente importante essa introdução dos alunos, né, que chegam na graduação. Eles precisam ter uma base e a iniciação científica proporciona essa base, esse conhecimento de uma forma geral, que é o futuro cientista. Eu acho que são experiências fundamentais e que corroboram para um futuro promissor. Parabéns e sucesso, você é bolsista da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar a conversar com o pesquisador e professor, a maior autoridade brasileira sobre agrotóxicos sobre as abelhas, ou seja, o assunto agrotóxico e abelhas, o professor Osmar Malaspina. O Ciência Sem Limites volta já já, esperamos por você. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto são os efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas. Ao nosso lado, a maior autoridade brasileira sobre o assunto, pesquisador e professor Osmar Malaspina,
do Departamento de Biologia aqui do campus de Rio Claro, da Unesp e do Centro de Estudos de Insetos Sociais. Parabéns pelos seus orientados, hein, professor? A gente vê que eles têm afinco na pesquisa, né? Essa é uma das vertentes que nós temos como professor da Unesp, como a função da universidade, é formar recursos humanos, formar novos pesquisadores, novos professores. Com base e eficiente. Né? E assim, principalmente os alunos de graduação, a responsabilidade que nós temos é de dar uma boa formação científica para eles. Então, se eles saírem da universidade com uma boa formação em metodologia científica, significa que nós estaremos no futuro formando grandes pesquisadores, melhores pesquisadores. E os mestrandos e doutorandos acabam com uma base extremamente forte para prosseguir na carreira Exatamente. acadêmica. Então, se ele teve uma boa formação em metodologia científica na graduação, ele vai ter tudo para fazer uma pós-graduação muito rapidamente e logo já estar no mercado respondendo aquilo que é a função da universidade, formar gente de qualidade. Perfeito. Esses projetos que o senhor desenvolve, a gente vai voltar a falar agora, possuem verbas de órgãos de fomento? Sim, todos os nossos projetos, nós temos hoje, nesse momento, nós temos um projeto temático financiado pela FAPESP, né, de mais de R$1.100.000, que toca aqui nossos laboratórios, mas nós temos também financiamento do CNPq, temos financiamento de outras fundações, temos financiamentos de empresas privadas também que tem interesse em pesquisa e nos ajuda aqui financiando nosso laboratório. Recentemente o senhor chegou da Europa. O que o senhor foi? Não foi passear não, né, professor? Não, fui lá também dar uma olhada como é que está a Europa, entender como é que está a Europa nessa questão do desaparecimento das abelhas e dos agrotóxicos. Lá acontece coisa similar ao Brasil? Lá acontece, o desaparecimento das abelhas acontece lá também, só que o que a gente percebe é que lá esse desaparecimento tem outros motivos, né, além dos agrotóxicos. Aqui no Brasil é mais acentuado. A abelha lá na Europa ela tem uma doença que não tem a abelha brasileira. Que ainda bem. Tem uma praga, que é uma varroa, um ácaro, que parasita aquelas abelhas europeias e que causa muitos problemas. O Brasil não tem esse problema aqui no nosso país. Felizmente a gente não tem. Aqui o nosso problema mais acentuado mesmo são os agrotóxicos. Então, eu fui lá para conhecer um pouco essa questão, como é que eles estão lidando com isso, e também para conhecer um pouco da legislação europeia que existe já para a proteção dessas abelhas. É isso que eu ia perguntar. A legislação é similar ao Brasil? Tem as mesmas regras que o Brasil ou não? Não, infelizmente não. A Europa já está muito mais avançado nisso, tem uma legislação muito mais rígida. Só para te dar um exemplo, na Europa não é permitido fazer pulverização aérea. Não pode? Não pode fazer aplicação, não é permitido. No Brasil não, é totalmente liberado. Por isso que no Brasil tem mortandade por agrotóxico, que naquele bloco o senhor explicou que... Isso, por isso que aqui é maior essa presença disso. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Então, tentando fazer aqui no Brasil, estamos dando assessoria para o IBAMA, seja o Ministério da Agricultura, para tentar fazer uma legislação mais adequada aqui no Brasil. Eu espero que até o final do ano essa legislação já esteja elaborada e pronta para que o Brasil possa seguir pelo menos algo próximo do que a Europa tem. Professor, então é uma legislação menos agressiva em termos de matança de inseto do que o Brasil? Não, a Europa a legislação da Europa é muito mais rígida hoje, né? Então, para se usar um inseticida na Europa, para se usar um agrotóxico na Europa, tem várias regras, não se pode usar de qualquer jeito. No Brasil, infelizmente, né, isso não acontece. O pessoal usa indiscriminadamente, usa erradamente. O pessoal pega um produto que é extremamente tóxico e usa para qualquer coisa, então ninguém segue muita regra aqui nesse país, infelizmente. E as abelhas acabam sofrendo as consequências, por elas serem um inseto benéfico, não deveriam, mas elas acabam sofrendo as consequências. Então, aqui o Brasil precisa legislar, ter uma legislação mais rígida, precisa ter um controle melhor para que a gente possa proteger esses insetos. Em termos de polinização, o que o senhor pode dizer do benefício que as abelhas proporcionam? Em biologia, nós costumamos ter aquilo que a gente chama de serviços ambientais. O que são serviços ambientais? É o serviço que a natureza ambiental presta ao homem, né? Esse serviço, teoricamente, é gratuito, porque a natureza não tem como cobrar. A abelha é um produto, digamos, da natureza. A abelha presta um serviço para o homem fantástico. Em termos, hoje calculado, em termos anuais, né, por ano, os economistas calcularam que se a gente fosse pagar
esse serviço para as abelhas que eles prestam para a gente. Pagar uma polinização de uma abelha. Isso, que eles prestam para a gente durante o ano, em termos de produção de alimento, esse serviço hoje é calculado em 150 bilhões de euros. Que a gente teria que pagar para a comunidade de abelhas, do mundo. Então, é um serviço fantástico, é um serviço caro, que é de graça para a gente. E aí a gente resolve ainda matá-las com qualquer outra coisa. Isso é um absurdo. Então, nós temos que reverter esse processo. Professor, em termos de vertente econômica, essa matança dessas abelhas pode diminuir a nossa produção agrícola? Claro que pode. Diminui e muito, porque, como eu disse anteriormente, a presença da abelha, você aumenta muito a produtividade de qualquer cultura, né? Algumas nem conseguem produzir se não tivesse abelha. Então, se as abelhas desaparecerem, nós vamos ter um problema muito sério. 38%, 35% a 40% da produção de alimentos do mundo estão dependendo das abelhas. Diminua 20% disso para você ver o que vai acontecer. Professor, e tem alguma pesquisa ou pesquisadores que estão trabalhando em termos de agrotóxico que não matem as abelhas? Já existe uma preocupação mundial disso, né? Não só das empresas, mas das pesquisas, dos pesquisadores. Tem muita gente correndo atrás disso. Infelizmente, ainda não temos. Se o Brasil pudesse produzir uma agricultura orgânica, seria a solução, né? Se a gente conseguisse sustentar o mundo, a quantidade de alimento que o mundo precisa para alimentar a população humana com a agricultura orgânica, seria um grande sonho. Mas também a agricultura orgânica não está tão avançada assim, né? Então nós dependemos de várias coisas ainda para melhorar a cultura orgânica e conseguir produzir grande quantidade de alimento. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, quantas espécies de abelha existem no mundo? No mundo existem 20 mil espécies de abelhas já catalogadas. E no Brasil? No Brasil, a gente estima que tenha de 3 a 5 mil. Nós já temos catalogados no Brasil mais de 1.500 espécies. Essas abelhas que nós estamos vendo são abelhas aqui do estado de São Paulo? São abelhas aqui do estado de São Paulo, mas elas são bem representativas do Brasil, né? Se a gente fizer um levantamento do Brasil, não vai mudar muito dessa variedade de espécies. No estado de São Paulo, as mais comuns, quais são? Olha, nós temos a abelha africanizada, né, que é essa chamada abelha de mel. Nós temos várias espécies sem ferrão, que é a chamada jataí, a chamada uruçu, as chamadas arapuá, dessas várias espécies trigônias. Mas para o mel? Que produzem um pouco mais de mel. Mas nós temos grande quantidade de abelhas que são invisíveis a olho nu, porque elas não formam colônias. São aquelas abelhas que a gente chama de abelhas solitárias, né? São principalmente as mamangavas, que todo mundo conhece mamangavas. São as abelhas grandes que parecem uns besouros grandões, como vocês podem ver na imagem aqui. Perfeito. Muito obrigado pela sua conversa e a gente volta numa outra oportunidade para continuar essa conversa tão esclarecedora. Vocês venham com o tempo, porque nós precisaríamos de pelo menos 2 meses para falar tudo sobre as abelhas, a importância delas. Ciência Sem Limites fica por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo, malaspin@rc.unesp.br. Para interagir conosco, está aí no vídeo, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um programa Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa. Esperamos por você.